Ao longo da história, um grande número de livros foi banido apenas porque continha várias verdades ou contos desconfortáveis. Esses livros foram sistematicamente caçados e destruídos por representantes da Igreja ou do Estado. Alguns exemplares chegaram a ser envenenados, dando aos livros a fama de amaldiçoados, pois quem os lia acabava morrendo por causa dos venenos fatais. É o caso de livros que mencionam ou contam histórias sobre a entidade conhecida como Il Separatio, e que eu vou te contar nesse vídeo. Quem é Il Separatio? Que origens ocultas era essa, que se interpunha entre o bem e o mal, luz e trevas, ordem e caos, a misteriosa entidade entre Deus e o diabo, uma origem perigosa e proibida, e que eu vou te contar aqui nesse vídeo. Então já deixe o like bonitão nesse vídeo, se inscreva no canal para não perder mais nenhum conteúdo como esse, compartilhe também, pois assim vocês já me ajudam por demais da conta. Então bora lá! A Bíblia menciona a seguinte passagem: Deus disse, haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Segundo a lenda, essa separação entre a luz e as trevas tomou a forma de uma entidade conhecida como Il Separatio, que significa a separação. Essa entidade não era considerada nem boa nem má. Em vez disso, representava a neutralidade perfeita e absoluta. Como essa lenda colocava a terceira entidade no meio do caminho entre Deus e o diabo, a igreja medieval não queria que as pessoas começassem a se perguntar qual entidade é a mais forte, Deus ou Il Separatio. Il Separatio forneceu uma terceira opção, não reconhecida pela igreja. De acordo com os ensinamentos da igreja, as pessoas boas foram para o céu e as pessoas más foram destinadas ao inferno. No caso católico, se a situação não fosse clara, a pessoa acabou no purgatório. Se o indivíduo fez boas ações no purgatório, então ele, ou ela progrediu para o céu. Se a pessoa era má, então ela ia para o inferno. Tudo era muito simples até que o Separatio entrou na equação. Essa entidade poderia reivindicar as pessoas que fizeram tanto bem, quanto pecaram. Então, quando uma pessoa fez exatamente tantas boas ações quanto más ações, então essa pessoa foi dita pertencer a Il Separatio. As coisas ficaram ainda mais complicadas, à medida que os textos medievais discutiam os poderes dessa entidade. Segundo a lenda, o poder de Il Separatio era absolutum, que significa absoluto. Com tal descrição, não é de surpreender que a igreja medieval tenha banido todos os livros que mencionassem Il Separatio, e a Inquisição caçasse todos que ousassem pronunciar seu nome. Portanto, Il Separatio passou a ser conhecido como Anonymous, o anônimo, o sem nome, aquele que não deveria ser nomeado. Chamar essa entidade de Anonymous oferecia às pessoas um meio de proteção contra a Inquisição. Ainda assim, havia pouca proteção para os livros que incluíam a entidade. Mesmo os anjos mal sabem da existência de Il Separatio, incluindo os demônios. Como dito antes, muito poucos sabem de sua existência, se é que ele se encaixa na equação da existência. Como Il Separatio é a lacuna da luz e da escuridão, ele não está vivo, nem morto, nem é bastante físico, simplesmente absoluto. Tal poder pode fazer tanto o anjo quanto o demônio tremerem, e é por isso que os arcanjos, Deus e a morte estão cientes dele e optam por mantê-lo isolado do resto da criação. Dos poucos livros que mencionam Il Separatio que sobreviveram até os dias atuais, podem-se apontar dois exemplos principais, Compendium Argumentum e Codex Lugubrum. A forma de Il Separatio é altamente desconhecida. Isso se deve ao fato de que ele não possui nenhuma forma verdadeira, e só pode ser percebido pelo que o espectador o vê. Ele é retratado principalmente como uma figura encapuzada, ligeiramente curvada e sem características discerníveis sob o capuz. Aqueles que tiveram a imensa sorte de encontrá-lo descrevem uma sensação de ausência e completa serenidade, como se não houvesse ordem, nem caos, apenas algo absoluto. O primeiro conta a história de Il Separatio e do guerreiro Ashur, enquanto o segundo conta a mesma história de uma forma diferente e mais detalhada. Codex Lugubrum, que sobreviveu em duas cópias conhecidas, ambas encontradas em coleções particulares em toda a Europa, muda o nome do feroz guerreiro que conhece Il Separatio para Amantes. Amantes fizeram o bem e o mal em seu tempo. Na verdade, ele havia feito tanto bem quanto havia feito mal, portanto, quando um demônio e um anjo começaram a lutar por sua alma, Il Separatio apareceu e os mandou embora, exercendo sua neutralidade. O demônio havia afirmado que Amantes havia feito muito mal, e como resultado, ele era dele, e pertencia a ele no inferno. O anjo havia afirmado que o guerreiro havia feito muito bem, portanto, ele era seu para levar com ele no céu.
Quando Yu Separatio apareceu, ele simplesmente disse que o homem havia feito tanto bem quanto mal, e como resultado, nenhum dos outros dois poderia tê-lo. Quando Yu Separatio acenou com a mão sinalizando ao demônio e ao anjo para sair, ambos desapareceram instantaneamente, um para o inferno e o outro para o céu. De uma forma sutil, isso simbolizava o poder absoluto de Yu Separatio. Quanto à neutralidade, disse que esta entidade é tão neutra que até carece de forma. Para ser visível, para ser visto pelos outros, Yu Separatio sempre aparece como uma figura em um longo manto preto com capuz, mas sem braços, pernas ou rostos. Esta é a aparência neutra e a identidade indescritível de Anonymous. O aspecto mais proibido de Yu Separatio é a opção que ele trouxe. Uma vez que o anjo e o demônio foram embora, as feridas de Amante se curaram e ele foi restaurado à sua aparência como estava na idade ideal de 30 anos. Além disso, dizia-se que ele se tornou imortal e tinha grande poder. Ele não podia mais morrer, ele não podia mais adoecer. Ele era jovem e forte e podia fazer o que quisesse e viajar para onde quisesse apenas usando o poder de sua mente. Diz a lenda que ele poderia se transportar para outros mundos, no Sol, dentro do Sol e até mesmo em pedras e minerais. Outro antigo texto proibido, o Kabbalah Speculum, continha uma gravura retratando humanos, homem e mulher, amarrados com correntes a toda a criação, sugerindo que, caso essas correntes fossem quebradas, os humanos poderiam se tornar deuses. Da mesma forma, as correntes que prendiam Amantes haviam desaparecido. Ele havia se tornado completa e absolutamente livre. Isso era tanto liberdade quanto uma saída do sistema, e este é o verdadeiro significado de Yu Separatio. Agora me diz você, o que achou dessa história? Não deixe de comentar, se inscreva também para não perder mais nenhum vídeo do canal. Até mais.